Encontro com Maria. Nosso compromisso diário com Nossa Senhora. Rede Imaculada de Comunicação, Evangelho em primeiro lugar. Boa tarde, salve Maria Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está começando o programa Encontro com Maria pela Rede Imaculada de Comunicação. Boa tarde a você que nos ouve na Rádio Imaculada M 1490 na Grande São Paulo, a Rádio Imaculada em Atibaia 107,1 FM e a Rádio Imaculada em Maceió 92,3 FM e mais de 50 emissoras que integram a Rede Imaculada de Comunicação. E nós estamos ao vivo na TV Imaculada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também através da internet, no nosso site miliciadaimaculada.org.br ou através do aplicativo no tablet ou no smartphone. Você ainda não tem? Eu acabei de baixar aqui novamente o aplicativo da Milícia da Imaculada. É fácil, rápido, você pode baixar e acompanhar a programação tanto do rádio ou da TV, através aí do seu smartphone, tá bom? É linda a programação da Rádio Imaculada e da TV Imaculada. Diga o seu sim à evangelização, 0 operadora 11 4397 6500. Vem fazer parte da nossa família consagrada da Milícia da Imaculada, dizendo o seu sim à evangelização. Lembrando que nós temos diversos meios para você fazer a sua doação. Tem o boleto do calendário, nós temos também, você pode cadastrar o seu cartão de crédito ou cartão de débito ou o nosso Pix, que é o Pix da Imaculada, que é o CNPJ da Milícia da Imaculada, que é o 59 97 5946 0001 e 16. Faça aí a sua doação. Hoje no programa Encontro com Maria, nessa quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, vamos iniciar a nossa semana rezando e logo mais teremos a participação da marióloga Raquel Mendes, estará conosco. Vamos conversar um pouco aí com a Raquel sobre a Mariologia do Papa Francisco. O Papa Francisco que há uma semana atrás teve um problema, fez uma cirurgia também e hoje nós vamos falar sobre esse tema, a Mariologia do Papa Francisco. Vamos iniciar rezando com São Maximiliano Kolbe, pedindo a intercessão do nosso santo fundador. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Imaculada, Rainha do céu e da terra, sei que não sou digno de aproximar-me de ti, de cair de joelhos diante de ti, com a face por terra, mas porque te amo tanto, ouso suplicar-te de ter a bondade de querer dizer-me quem és. E desejo, de fato, conhecer-te cada vez mais, ilimitadamente mais, e amar-te de forma sempre mais ardente como um ardor sem qualquer limite. Além disso, quero revelar também às outras almas quem és tu, a fim de que um número cada vez maior de almas te conheça, cada vez mais perfeitamente, e te amem cada vez mais ardentemente, até que tu te tornes a rainha de todos os corações que batem sobre a terra e baterão em qualquer tempo. E isso é o que eu desejo, e quero antes de mais nada, o mais depressa possível. Alguns ainda não conhecem completamente o teu nome. Outros, mergulhados na lama da imoralidade, não ousam elevar o seu olhar a ti. Outros ainda não acreditam que precisam de ti para alcançarem o objetivo da vida. E há também alguns aos quais os demônios não permite que dobrem o joelho diante de ti. Muitos são aqueles que te amam, que te querem bem, mas poucos são aqueles que, por amor a ti, estão dispostos a tudo, aos cansaços, ao sofrimento e até mesmo ao sacrifício. Quando, ó Senhora, reinará soberana e todas as coroas irão estar sob sua cabeça. Quando todos os habitantes da terra te reconhecerão como mãe, ao Pai Celeste como Pai, e desta forma, finalmente, se considerarão irmãos. Palavras de São Maximiliano Kolbe,
rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Música bonita, Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe. Hoje nós estamos recebendo a marióloga Raquel Mendes. Nós vamos falar hoje, o nosso tema é a Mariologia do Papa Francisco. É o nosso tema de hoje. Raquel Mendes, seja bem-vinda. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Val. Boa tarde. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo nesse dia friozinho, pelo menos por aqui, né? Aí também tá frio, Val? Tá bem frio por aqui. Riacho Grande é sempre frio, viu, Raquel? Tapicerica da Serra também. E você, nosso ouvinte que está nos ouvindo, depois nos conta se tem um pouco de calor aí onde você tá. Aqui tem muito calor, mas é o calor humano que nós temos aqui junto com Maria. Muito bem, seu cenário aí tá cada dia melhor. Parabéns. Obrigada, Val. A gente vai se ajeitando, né? Para Maria, a gente sempre vai ajeitando as coisas. Sim. Agora, Raquel, hoje nós vamos falar sobre a Mariologia do Papa Francisco. Semana passada o Papa passou por uma cirurgia, né? Todos os cristãos ficaram preocupados e é claro que ele tem muita fé em Nossa Senhora e é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Isso mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre a Mariologia do Papa Francisco, que inclusive foi o tema do nosso Congresso Mariológico em Aparecida, né? Todo ano tem lá em Aparecida, promovido pela Academia Marial de Aparecida, um Congresso Mariológico, e esse ano o tema foi a Mariologia do Papa Francisco, e até mesmo comemorando aí os 10 anos de pontificado dele. Então foi um momento muito especial, muito único. O padre Alexandre Auí, que estava conosco, disse que não se recorda que tenha tido no mundo ainda um congresso desse tipo, um congresso de Mariologia falando sobre como pensa, né, como fala, como prega o nosso Papa Francisco em relação à Mariologia. O padre Alexandre, inclusive, o doutorado dele sobre Mariologia do Papa Francisco, aí tem 800 páginas, né? Então, imagina que ele apresentou 2 conferências, foi uma riqueza. Eu, nesse congresso, confesso que eu estava como Maria, servindo, né? Estava ajudando na parte de organização, correndo para lá e para cá, mas mesmo assim a gente vai pegando uma coisa e outra, e depois a gente para e estuda um pouco mais, e aí a gente vem partilhar aqui com vocês, tá? Para esse programa de hoje, eu também dei 2 livros que eu li, para quem está na TV, consegue ver, eu falo aqui. Tem um livro chamado Ave Maria, onde o Papa Francisco comenta sobre a oração da Ave Maria, foi uma entrevista também que ele deu, e também do nosso querido padre Alexandre Auí também, que ela é minha mãe, que também foi um encontro, uma entrevista que o Papa Francisco deu ao padre Alexandre. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco depois, tem esses 2 livros que a gente pode estar adquirindo.
Mas nós vamos partilhar aqui, assim, brevemente um pouquinho sobre essa Mariologia do Papa Francisco, certo, Val? Certo, com certeza. Além desses 2 livros que você comentou, Raquel, você assistiu aquele filme Dois Papas? Você acredita que eu não assisti? Você não assistiu ainda? Eu, né, Val? Tem que falar a verdade, porque a mentira não vale. Eu não Aham. assisti. Eu confesso que eu comecei. Eu não vou falar. Eu comecei, depois eu fui fazer outra coisa e não terminei de assistir. Mas Uhum. vale a pena aí. Obrigada. Vou assistir agora. Agora eu recebi uma intimação. Na Isso. próxima quarta-feira eu já vou ter assistido, viu? Tá certo, assiste aí a gente comenta sobre o filme também, tá bom, Raquel? Ó, e qual a visão do Papa Francisco sobre a importância de Maria na nossa vida cristã? Perfeito. Eu vou ler um parágrafozinho aqui do livro, de um desses livros, que ele fala assim, palavras dele. Maria é a imagem feminina da igreja. Nela se vê o resultado da ação de Deus que acontece com o ser humano quando ele acolhe completamente o Espírito Santo. Maria é a obra-prima, o rosto da bondade infinita de Deus. Então, Maria tem essa percepção de a perfeita, o ser humano perfeito. Por quê? Porque deixou se tomar toda pelo Espírito Santo. Lá na conferência do padre Alexandre Auí, ele fala também que a Mariologia do Papa Francisco ela é aplicada à vida e à experiência de fé do povo. Então, Maria na fé católica é aquela que caminha junto conosco. No congresso passado, o tema era Maria, nossa irmã, justamente por conta disso, porque Maria é aquela que caminha junto conosco, a primeira obra-prima, a mais perfeita ser humano criada, que nos ajuda, nos aproxima mais de Deus. Certo. E o Papa Francisco, então, ele fez declarações específicas também falando aí do papel de Maria, né, como mediadora entre os fiéis e a Deus. Olha, muito interessante foi essa pergunta, porque todo jornalista sempre faz algumas perguntas para cutucar, vamos dizer. Tem aí uma parte aí que sempre está lutando por este nome de Maria Medianeira de todas as graças, né? E o Papa Francisco já colocou em outras situações, o magistério já falou em outras situações, nem existe tanto essa necessidade de Maria com esse título. E aí o jornalista realmente fez essa pergunta para ele, e a resposta que ele usou, uma figura muito simples, ele disse assim, ele utilizou uma imagem simples para falar sobre essa mediação de Maria. Ela aparece para unir duas partes que estão distintas, e depois ela sai, tão silenciosa como entrou. Maria nunca é a protagonista. Muito importante, em toda essa entrevista do Papa Francisco, ele sempre tem essa colocação. Maria não é protagonista. Maria sempre encaminha para o seu filho. Então, Deus, Jesus é o mediador entre o Pai, né? Maria, ela chega ali como mãe, como a mãe que chega, conversa com os filhos, vê o ponto comum, vê aonde que pode ser feito ali aquele laço de unidade, e aí depois que todo mundo se une, Maria sai de fininho e deixa as coisas acontecer. Maria não é protagonista, Maria não precisa desse título tão específico de ser medianeira, mediadora, ela já é quem ela é, Maria é mãe. E que título maior do que esse? Maria é mãe de Deus, né? Eu acho que esse inclusive o Papa Francisco fala isso, esse é o maior título de Nossa Senhora. Sim. Maria de Nazaré é a mãe de Deus. Sim. Agora você passou pelo congresso em Aparecida, estudando sobre a Mariologia do Papa Francisco. E Raquel, você sabe algum título assim que o Papa Francisco tem como seu preferido? Tá, aqui ele fala... Cadê? Até anotei aqui. Ele não tem nenhum título preferido, né? Ele comenta que ele tem um grande respeito pelas aparições de Lourdes e de Fátima, pelo contexto que Nossa Senhora aparece, pelas mensagens que ela fala. Tem Nossa Senhora de Lourdes, que é a cidade onde ele nasceu, né? Então também é a padroeira ali. Ele se identifica com Nossa Senhora Aparecida em vários aspectos.
E ele também, como latino-americano, muito próximo do povo, ele se declara também guadalupano, né? Essa mensagem também que Nossa Senhora de Guadalupe traz para o povo sofrido da América Latina. Então, ele cita todas essas, também fala de Nossa Senhora Auxiliadora, porque também estudou em colégio salesiano, ele comenta sobre esses títulos. Mas eu não sei não, acho que o Papa Francisco é meio que nem eu, sabe? Ele gosta mesmo de Maria de Nazaré, aquela Maria do Magnificat, ele, por todas as falas dele ali, ele se encontra com essa Maria da Bíblia, sabia? Eu penso, né? Eu aqui já pondo palavras na boca do Papa. Raquel, como que é a personalidade do Papa Francisco? Muitas pessoas ficam se perguntando, inclusive a gente sempre acha até memes do Papa Francisco na internet. Esses dias passou ele com umas roupas bem bonitas também. Ah, o Papa, ele é pop. Sempre tem, né, conversas nesse respeito, né, através aí da internet. Sempre falam isso do Papa, tem muitos memes. Como que é a personalidade dele? Olha, é bem interessante, né? O povo não perdoa nada, né, Val? Fazer o quê? Imagina os memes que não faz meu e seu por aí, viu? Verdade. Olha, o Papa Francisco é o Papa do povo. Uhum. Eu acho que eu já ouvi que um padre amigo conhecido que trabalhou na Argentina quando ele era bispo, quando o Papa Francisco era bispo na Argentina, e ele dizia que o Papa Francisco, quando bispo na Argentina, ele era daquele que pegava sua malinha e andava de metrô. Ele sempre andou no meio do povo. É difícil imaginar hoje, né? A gente não consegue ver um bispo por aí andando de metrô aqui pelo Brasil, Verdade. né? Então fica uma imagem assim até para a gente de ver o tanto que ele se sentia e queria estar próximo do povo. Então o Papa Francisco ele tem isso. Quem já trabalhou com ele comenta que ele tem uma agenda oficial do Vaticano, né? Então vamos dizer assim, na parte da manhã é toda aquela agenda oficial e ele tem uma agenda própria, que é a agenda da parte da tarde, que aí ele vai fazer as visitas, vai fazer as ligações, aquelas que é dele, né? Então, o Papa Francisco é o Papa próximo do povo, é aquele que sente as dores do povo, que sente as dores das mães que estão com os filhos doentes, com os filhos presos, é aquele Papa que pessoalmente quer cuidar dos migrantes, desses que estão aí fugindo das guerras, de tantas situações de violência, é um Papa próximo. Acho que por isso que gera esses memes, né? Porque se sentem tão próximo que querem deixar ele próximo da gente também. Eu acho que isso que incomoda, inclusive, né? Infelizmente, incomoda muitas pessoas, porque talvez quisessem um Papa que tivesse distante, que não andasse de metrô, que tivesse ali uma postura mais séria. Mas eu vejo o Papa Francisco como aquela postura de Jesus. Jesus não ficou parado em um lugar se impondo como filho de Deus. Jesus caminhava no meio do povo, né? Então o Papa Francisco ele caminha no meio do povo. E isso acaba o deixando bem popular, né? Acaba deixando ele mais próximo, assim, das pessoas, né? E talvez seja até por isso que existem esses memes, né? Porque as pessoas acabam, né, fazendo o Papa como gente da gente, né? E ele é gente da gente, né? E aí que está o problema. As pessoas querem, muitas vezes, fazer das outras pessoas aquilo que elas não são. O Papa Francisco é gente como a gente. Inclusive, ele realmente se torna tão popular e se torna tão querido. Infelizmente, às vezes, alguns católicos criticando, e eu conheço pessoas de outras religiões aplaudindo. Né? Eu conheço pessoas evangélicas, pessoas aí muçulmanos que batem palmas para o Papa Francisco, por quê? Porque vê ele um Papa humano, um Papa que se aproxima das pessoas, que sente as dores de todas as pessoas, e não estritamente de um grupo. Então, eu acho que o Papa Francisco, ele vem mesmo quebrar muitas barreiras, né? Outro dia me falaram, talvez o próximo Papa pode ser um brasileiro, né? Eu falei, olha, eu duvido, eu acho que eles não vão querer mais um outro Papa lá da América Latina, não, porque o Papa Francisco já está dando muito trabalho para eles, né? Mas que bom que o Papa Francisco está dando trabalho, porque ele está dando um trabalho de humildade, de simplicidade, daquele que desce para realmente lavar os pés dos outros, não só uma vez no ano, né? Mas durante todo o seu pontificado.
Muito bem, ó. E você, meu irmão, você, minha irmã que está acompanhando a Rede Imaculada, seja pela internet, pelo rádio ou pela TV, manda aí a sua mensagem para o Papa Francisco, tá bom? O que você diria para o Papa Francisco hoje, depois de tudo que ele passou? Teve alguns problemas de saúde? Manda aí uma mensagem. O WhatsApp 11 9 8904 3747. Manda aí a sua mensagem para o Papa Francisco. Pode ser uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto. Eu tô vendo que a Eliane de Rio Largo já está cantando aqui pro Papa Francisco. Já já eu coloco o áudio da Eliane de Rio Largo em Alagoas. Agora, Raquel, como que o Papa descreve a devoção mariana e a importância das nossas orações dirigidas a Maria? Tá bom. Eu quero mandar também um abraço aí para Carmen e para Alcione, que estão aqui também no YouTube nos assistindo. E a Alcione fala que o Papa Francisco acaba deixando enciuma, né? Deixa as pessoas enciumadas em muitos lugares. E realmente acaba provocando isso mesmo, né? Faz parte das limitações do ser humano. Sim. Você falou sobre a devoção, é isso? A importância, né, que ele fala sobre a nossa oração mariana. Deixa eu ver aqui, que eu tinha deixado aqui já para mim não esquecer. Tá. Eu achei bonita uma frase que ele fala aqui, que a devoção a Maria é uma etiqueta, não é uma etiqueta espiritual, mas uma exigência de vida cristã. Tem pessoas que querem colocar a etiqueta, né? Eu Sim. sou devoto de Maria. Mas é muito mais que isso. É uma experiência de vida. Né? É uma experiência é vida, não é etiqueta. Etiqueta é algo que você cola lá e fica parado. Experienciar a vida é outra coisa, é um movimento. Então ele fala isso, a devoção a Maria é uma exigência da vida cristã. E aí ele cita também que tem muitas devoções em santuários, capelas, que sempre remete àquelas pessoas que acompanham as suas cruzes e vão levá-las até Maria, né? E aí ele fala, por exemplo, você fala da questão da oração. O Papa Francisco é um que ele afirma que ele reza o rosário diariamente. Então, a oração é necessária também como uma experiência de vida cristã, né? Mas não que seja só uma obrigação, é aquilo que eu volto a falar. Existem pessoas que fazem questão de falar de boca cheia que reza o rosário todos os dias, mas não faz experiência de Maria todos os dias. Então, não basta a gente ter uma etiqueta e um cronograma lá para colocar xizinho em quantos textos eu rezei, se eu não levar essa oração para fora, como fez Maria na visitação. Então, não adianta eu ir lá e rezar 1000 Ave-Marias e eu não praticar, eu não viver e não demonstrar gestos que Maria fez, é isso? O evangelho de hoje já nos fala exatamente isso. Não adianta só eu ficar na lei se eu não viver, não deixar o Espírito agir, né? Então, o evangelho de hoje nos ajuda a entender isso. Estamos aí agora passando no inverno, né? Nesse frio, e aí eu rezo como diz você, eu rezo minhas 1000 Ave-Marias, me sinto bem e esqueço de levar algo para o meu irmão que está na rua. Sim. A igreja faz uma campanha, mas eu não me preocupo. Alguém está fazendo sopa para os moradores de rua, mas eu não me preocupo em levar um pacote de macarrão para ajudar. Não falo nem de ir lá ajudar a levar, mas de doar um pacote de macarrão que seja para fazer a sopa deles. Então, o que adiantou essas minhas 1000 Ave-Marias, essa etiqueta aí, esse xizinho que eu coloquei, se eu não levar isso para frente? Se essa oração não transbordar de mim, não me dá em mim o desejo de servir ao próximo. Muito bem, ó. Que é o que o Papa Francisco faz, né? Sim. Que é o que o Papa Francisco faz. Exatamente, o Papa Francisco é um grande exemplo para todos nós. E tá chegando aqui uma mensagem de áudio através do WhatsApp também, Raquel. É a Eliane de Rio Largo em Alagoas. Ela sempre faz músicas, né? Ela canta, trovadora, ela é poeta lá em Rio Largo em Alagoas. E ela mandou uma mensagem, vamos ouvir. Vamos ouvir aqui. Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, mas estou rezando pelo Senhor. Já que eu não posso apertar tua mão, sentir as batidas do teu coração, mas estou rezando pelo Senhor. Oi, Valdo,
Oi, Raquel, seja bem-vinda em minha casa. Essa musiquinha é pro Papa Francisco, viu? Um abraço, Ave Maria. Aí, obrigado, Eliane de Rio Largo em Alagoas. E ela falou que não pode apertar a mão do Papa Francisco, mas está rezando por ele. Ela não pode abraçar, mas está rezando por ele. O Papa Francisco sempre pede para a gente rezar por ele, não é, ô Raquel? Desde o primeiro instante. Desde o primeiro instante, uma das primeiras coisas que ele falou assim que assumiu o papado. Talvez o Espírito Santo já estava dizendo para ele o que vinha pela frente, né? Eu acredito muito na ação do Espírito Santo, sabe, Val? Nem tanto assim, como se fala nessas manifestações, às vezes que a gente Uhum. vê um pouco barulhentas, mas eu acredito muito nesse Espírito Santo que fala internamente. Esse Espírito Santo que sopra na igreja. Aí, quando eu vejo, eu acho muito interessante como as coisas são contraditórias. Quando eu vejo pessoas que criticam o Papa Francisco, e eu as conheço e sei que elas são grandes admiradoras do Espírito Santo, aí eu Uhum. fico pensando, mas o Espírito Santo que elas acreditam tanto não teria inspirado para que o Papa Francisco estivesse no comando da igreja hoje? Ou Verdade. esse Espírito Santo só faz aquilo que elas querem? Eu fico às vezes pensando, né? Eu sou meio difícil, né, Val? Mas tudo bem. Eu penso que o Espírito Santo de Deus sopra sim, que ele não deixa a igreja dele ao Deus dará. Então, se é o Papa Francisco que hoje está no comando da Igreja Católica, foi porque Deus assim o desejou, né? Para que nós refletíssemos sobre realmente qual é a igreja que nós queremos, qual é a igreja que Jesus Cristo nos ensinou. Deus não mandou Jesus aqui na Terra à toa, né? E o que Sim. foi que ele nos ensinou? E nós talvez estivéssemos nos distanciando um pouco, tão parado nas leis e esquecendo de viver o que Jesus viveu. Jesus não ficou parado aqui só escrevendo o que era para ser feito. Jesus viveu. Jesus nos deu testemunho. Ele não fez um testamento. Ele testemunhou com a vida. Ele caminhou, ele curou, ele foi atrás daqueles desprezados. Então, o que é que o Papa Francisco está nos ensinando? Não é um caminho que vai para aquilo que Jesus veio nos ensinar? Então, eu confio muito nessa ação do Espírito Santo, e é difícil mesmo a gente ver tantas pessoas que falam mal, que ficam realmente enciumadas. Talvez a gente saiba por quê, talvez esteja mexendo um pouco com a vaidade humana, né? Está colocando o dedo em algumas feridas, ninguém gosta de colocar dedo em ferida, né? Talvez esteja tirando alguns privilégios de alguns que já estavam acostumados com o luxo. Então, ele mexe na ferida, ele leva para a pobreza. Eu acabei de falar agora de bispo que andava de metrô. Uhum. Será que agora se. Vamos pensar, né? O Papa Francisco baixa uma lei aí agora, e aí tira todos os luxos, todos aquilo que as pessoas estão acostumadas com os excessos, e fala: não, a partir de agora, todos os religiosos, todo o povo da igreja vai viver na simplicidade, vai viver na humildade, como vivia Jesus, sem carregar nada para trás. Simples. Como que será que seria? O que aconteceria? Sim. Uma revolução, né? Aí iam tirar o Papa de vez, né? É Então verdade. ele vai, não é verdade? Sim, Ele com vai certeza. nas feridas, ele cutuca, e isso incomoda todo mundo, né? E dessa hora aí tem alguém que está me ouvindo que já está querendo até me bater também, né? Não dá ideia, tá doida, Raquel, né? Mas é isso, o Papa Francisco nos leva para as raízes, Sim. nos leva para as raízes, e isso talvez nós não estamos preparados para viver o cristianismo de forma tão simples, né, Val? É verdade, ó. Hoje nós estamos falando sobre a Mariologia do Papa Francisco com a marióloga Raquel Mendes. Nós vamos pro rápido intervalo, mas é rápido, já voltamos.
Programa Encontro com Maria pela Rede Imaculada de Comunicação. Ótima tarde a você que nos ouve na Rádio Imaculada M, 1490, na Grande São Paulo, a TV Imaculada em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, a Rádio Imaculada em Atibaia, Rádio Imaculada em Maceió, também pela internet, no site. Estamos ao vivo no programa Encontro com Maria, hoje com a marióloga Raquel Mendes. Nós estamos falando aí sobre a Mariologia do Papa Francisco. Agora, Raquel, a gente estava falando, né, que muitas pessoas, não sei, pegaram uma birra do Papa Francisco. Você acha que a política também cegou muitas pessoas em relação a isso? Ai, Val, você gosta de me colocar em calça curta. Eu falo esse Val Cutuca, viu? Nós estamos vivendo um tempo de polarização, né? Infelizmente, em mais diversas situações. E isso é tão triste. Isso é muito triste porque é em todos os setores, né? Talvez a política tenha fomentado isso e foi levando para todos os campos. Então, na igreja, é tão triste quando você escuta as pessoas falando, o Papa é comunista, Dom Orlando é comunista, não sei quem é comunista. Gente, pera um pouquinho. A igreja, primeira coisa, não é partido político. A igreja é o Evangelho de Jesus Cristo vivo. Primeira coisa. Então, as pessoas precisam entender que a nossa igreja, a doutrina social da nossa igreja, né, ela diz que aonde tiver pessoas, a igreja deve estar presente. Para quê? Para defender essas pessoas, para defender os seus direitos, os seus valores, a sua dignidade enquanto pessoa humana. Então, se tem aí a política, no sentido mais amplo da palavra, e as ações políticas envolvem pessoas, a igreja tem que estar ali presente. A igreja deveria estar, inclusive, muito mais presente. Porque se nós estivéssemos, agora eu vou dizer uma coisa séria, se nós estivéssemos muito mais presentes nas ações políticas, nós não teríamos hoje tantos moradores de rua. Nós não estaríamos hoje entrando no nosso Instagram e vendo lá, morreu um lá no Sul, morreu um aqui em São Paulo. As pessoas estão morrendo de frio na rua. Sim. Por quê? Porque os políticos não fazem o que deveriam fazer, sim. Políticas públicas para suprir as necessidades dessas pessoas. Aí, mas isso é um problema do governo. E quem é que pressiona o governo para fazer as coisas? Quem é que dita as leis? Cadê nós? Cadê nós que não nos envolvemos para defender a vida do próximo? Aqui, numa das falas do Papa Francisco, ele fala isso. Toda vida humana é importante para Deus, desde o feto até o último suspiro, seja ele pobre, rico, seja ele branco ou negro, seja ele aonde estiver. É uma pessoa humana, ele é importante para Deus. E nós seremos cobrados, viu? De cada irmão que nós estamos deixando morrer na rua e estamos de braços cruzados. Porque não basta só rezar, não basta só ir lá levar a sopa, levar a roupa, que é a situação emergencial que a gente vai ali fazer o socorro imediato. É preciso que nós nos envolvêssemos, sim, na política e chegássemos lá no prefeito, escuta, aquele irmão está morrendo, o que você vai fazer? Sim. Não adianta só pegar aquelas cenas bonitas, né? As pessoas escolhem as cenas para pôr na mídia, né? Estamos aqui com abrigos. Aí vai o padre Júlio Lancelotti lá e tira foto do abrigo para ver como é que tá. A gente acolhe todo mundo. Aí a burocracia, mas você não pode. Escuta, coisa para inglês ver. Coisa para inglês ver. Então, aonde existe pessoas, aonde existe ser humano, nós, enquanto filhos de Deus, devemos estar atentos com os nossos irmãos, que também são filhos de Deus, e ajudá-los naquilo que eles precisam. Então, por que eu falei isso, né? Estamos falando de polarização. Então, eu sou do A, eu sou do B, só que quem está morrendo é o C. Né? Então, em vez de a gente ficar se preocupando com detalhes, a gente tem que se unir para fazer o que é importante. Se unir para o bem de todos. Sim.
Muito bem, olha só, belíssimas palavras da Raquel Mendes, e não é apenas eu que estou dizendo isso não, viu? Tem a participação aqui, chegando através do nosso WhatsApp, o Adriano Coutinho, eu creio que ele é de Minas Gerais, ele é de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Ele diz que ouve a Rádio Imaculada diariamente através da internet. E ele diz sobre as palavras da nossa irmã Raquel, falando sobre o Papa Francisco, lindas e verdadeiras palavras. Para não esticar muito, falar essas palavras hoje é muito importante. Lendo o próprio Evangelho do dia, Maria Nossa Mãe, o dia que celebramos aqui em Nossa Senhora de Chicá, onde eu moro também. Tudo para um dia de reflexão sobre a humanidade. Parabéns, Raquel Mendes. É o que diz aqui o nosso irmão Adriano Coutinho, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, Raquel. Muito bom. Ele falou uma palavra X. O evangelho de hoje, a palavra de hoje. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. É a palavra de Deus que nos anima na fé, que nos mostra as verdades do evangelho. Quando nós estamos aí preocupados com essa polarização de A e B, a palavra é a que nos comunica a verdade. A palavra é que nos fala realmente o que é o certo, né? E Maria, nossa mãe, nossa irmã, ela nos leva sempre para Jesus. Então, meditar a palavra nos ajuda a viver a fé verdadeiramente, sem muitos confetes e também sem minimizar. Muito bem, ó. Aqui a Yolanda da Silva, de Maceió, mandou uma mensagem de áudio. Vamos ouvir a mensagem de áudio que está chegando aqui através do WhatsApp. Fala, Yolanda, boa tarde. Boa tarde, Valdo. Boa tarde, minha lindinha. Estou vendo aqui você pelo rádio e pelo celular ao vivo. Um beijo para vocês aí. Vocês são minha família. Estou na sintonia aqui. Estou almoçando, mas estou na sintonia aqui no radinho, né? Estou no celular ao vivo e estou vendo aqui pelo Papa. Que Deus proteja ele, ilumine ele. E eu sou assim, choro, rio, canto e assim vou vivendo, porque eu tenho um Deus, tem a Virgem Maria e Maria em silêncio. Maria suportou por Jesus, porque a gente não pode suportar também, cada um de nós. Todos nós somos irmãos. Um beijo para vocês todos da Melícia. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, que tem um Deus, tem a Virgem Maria, todos os santos e santas. Tenho minha Rádio Imaculada de noite. Tenho meus irmãos da Rádio Imaculada. Tenho meus freios, tenho um padre, tenho os bispos, o Papa. Sou a mulher mais feliz. Amém. Um beijo. É Yolanda da Silva de Maceió, Alagoas. Aí, ó, a Yolanda disse tudo, né, Raquel? Ela é a mulher mais feliz do mundo, ela tem tudo. Tem uma boa família, tem Deus, tem Nossa Senhora, tem a igreja, tem a comunidade. Ela não tem do que reclamar. A Yolanda disse tudo, você falou a alegria do evangelho. A Yolanda é exatamente o que o Papa Francisco nos pede. Nós precisamos ser felizes, porque nós temos Deus que mandou seu Filho para nos salvar. Ele já nos salvou, ele morreu pela nossa salvação, para que nós pudéssemos sorrir. Parabéns, minha irmã, é isso mesmo. E ela falou uma palavra aí que me chamou a atenção. Ela falou que ela chora, né? E aqui no livro o Papa Francisco fala assim: ela é minha mãe, é a única pessoa com quem me atrevo a chorar. Com Maria, nós vivemos da alegria, mas nós também podemos chorar nos momentos de dificuldade, de provação, né? É com Maria que nós podemos transmitir os nossos sentimentos. Maria está sempre de braços abertos para nos alegrar, para se alegrar junto conosco, mas também para nos ajudar a secar as lágrimas quando precisamos. E o Papa Francisco fala isso. Maria é com quem eu me atrevo a chorar. Muito bem. Agora, Raquel, quais são os principais ensinamentos do Papa Francisco sobre a maternidade espiritual de Maria para os fiéis? Tirei aqui do livro pequenas frases. Maria é ternura. Sem ternura não se compreende uma mãe. Ele fala, Maria com a sua maternidade nos mostra que a humildade e a ternura não são virtude dos fracos, mas dos fortes. Isso chama muito atenção. As pessoas têm aquela ilusão de achar que a pessoa que é humilde, que é terna, é fraca. Não. Isso é virtude dos fortes. Uma sociedade sem mãe seria uma sociedade fria, sem coração e sem sabor de família.
Agora, eu deixei para o final uma coisa muito forte que o Papa Francisco fala aqui. Maria cobre a nossa nudez, a nudez do pecado. Assim como Maria cobriu Jesus, assim que ele nasce ali na manjedoura, Maria cobre Jesus. Quando Jesus morre na cruz e desce da cruz, que eles trazem o corpo de Jesus, ele está nu. E Maria, mais uma vez, cobre Jesus. Maria cobre a nossa nudez. Maria é aquela mãe que está sempre cuidando de nós, com humildade, com ternura, com um coração quente e, principalmente, está nos cobrindo das nossas vergonhas. Maria, ela tem esse dom de, com toda essa humildade, ser essa grande mulher que nos abraça e que nos cobre. Muito bem, Raquel. Ó, o nosso irmão aqui, Adriano, de Minas Gerais, ele está dizendo que hoje